Há muitos anos que eu escuto as pessoas falando com um imenso otimismo da tal era de Aquário. As pessoas falam assim com uma alegria e com um alívio sobre como vai ser esse grande despertar coletivo, essa grande virada de ciclo, essa grande transição que todos vamos viver, né, enquanto humanidade, né, já que escolhemos estar aqui neste momento. E eu quero dizer para vocês uma coisa com muita clareza, tá? Com uma clareza muito fria e racional, de alguém que observa o mundo de uma forma muito saturnina, né? Até porque é meu regente, e de uma forma muito aterrada mesmo, de que, gente, a era de Aquário, ela vai trazer disrupção. E nenhuma grande mudança acontece se não for a partir de um grande caos. Para que esse despertar coletivo de fato exista e aconteça, a gente vai precisar que as pessoas se coçem, que as pessoas se incomodem, em alguma medida até que as pessoas sofram. O sofrimento é uma realidade que faz, muitas vezes, com que a gente aprenda. Crescer dói. Parir dói. Nascer dói. Crescer dói. É assim que funciona. Você pode gostar dessa informação, você pode não gostar dessa informação, mas é assim que vem funcionando já há muitos milênios, muito antes de eu chegar aqui e jogar essa informação na sua cara. O que eu quero trazer aqui hoje é uma clareza de que quando a gente fala da transição para a era de Aquário, a gente não está falando de um papo Haribo espiritualista, em que essa transição vai simplesmente acontecer na sua consciência, no seu corpo, e você vai passar por um processo em que talvez você fique emocionalmente muito sobrecarregada e tudo mais. Esse processo vai ser passado pelo rompimento e pela transformação de como funciona a ordem mundial. E se você ainda não se tocou, que é sobre esse nível de profundidade, essa transformação, e que a era de Aquário não vai ser assim uma rodinha na fogueira, né? Mas que vai ser uma grande disrupção de todo o sistema, eu acho que você está precisando se preparar um pouco melhor para essa história, tá? Porque eu não sei se vocês repararam, mas o tempo de paz que o mundo veio vivendo nos últimos, sei lá, 100 anos, e eu sei que é uma paz bem estranha, né? É uma paz assim, uma paz bem violenta, né? Mas ainda assim, vivemos um tempo aí de, ah, pelo menos assim, sem grandes conflitos maiores, sem grandes conflitos globais, né? A gente viveu uma era de conflitos ali regionais. É, essa era acabou, tá? Essa era acabou. Ela acabou, principalmente quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e falou e sinalizou para o mundo, né, que estava tudo bem a gente fazer isso, né? Que eles, por serem um imperialismo, poderiam fazer isso. Isso sinalizou para o mundo um novo tempo, um novo ciclo, que inclusive autorizou a Rússia invadir a Ucrânia, que está autorizando Israel de invadir a Palestina e os Estados Unidos, muito provavelmente em breve, de invadir o Irã.
E a gente que está aqui no Brasil, a gente está numa posição muito confortável de ficar olhando isso de longe, fazendo meme e achando engraçadinho. E eu vejo inúmeros comentários nas redes sociais, né, falando força Estados Unidos ou força Irã e tudo mais, mas sem se dar conta do grau de disrupção que esse conflito realmente vai trazer. E sem ter a menor senso crítico para perceber o quanto o mundo globalizado deixa todos nós extremamente vulneráveis. Extremamente vulneráveis, tá? Esse conflito que está acontecendo agora, ele está fechando o Estreito de Hormuz, por onde passa mais de 20% do petróleo que a gente usa no mundo inteiro. Eu acho que as pessoas não têm essa noção crítica, por quê? Porque as pessoas espiritualizadas, muitas vezes, elas são pessoas, o quê? Conscientes, e que são, inclusive, contra, né, o abuso do uso que a gente tem de petróleo, porque petróleo, enfim, gera plástico, gera gasolina, gera poluição e tal. Então, eu acho que esse tipo de informação, quando chega nesse nicho específico de pessoas conscientes, de terapeutas, de pessoas que, né, trabalham com espiritualidade ou que se interessam por esses assuntos de autoconhecimento, não é uma informação que chega no nível de gravidade, profundidade e seriedade que ela tem, né? Gente, o petróleo, ele define basicamente se as coisas vão chegar ou não aos seus destinos. Ele é um definidor de cadeia logística, né? Porque ele manda na gasolina. Sem petróleo, a gente não tem gasolina. Sem gasolina, os carros elétricos ainda não têm um número suficiente para poder garantir, né, que os aviões e que os caminhões consigam trafegar por aí com todas as coisas que a gente precisa. Além disso, no Estreito de Hormuz passa muito gás natural. De novo, aqui no Brasil a gente não tem ideia da importância do gás natural, porque a gente tem hidrelétricas para chuchu. Mas a Europa é extremamente dependente energeticamente, né, dessa commodity. O Estreito de Hormuz também é uma cadeia logística por onde passa nitrogênio e fertilizantes. Fertilizantes esses que são muito importantes em um mundo de agronegócio, monocultura, que precisa plantar muita soja, muito milho, muito trigo e esse tipo de coisa. Tudo isso agora está em extremo risco. Isso não significa, gente, que, uau, que maravilha! Agora o mundo vai entender que a gente precisa de energias renováveis. Agora o mundo vai entender que a monocultura não é o caminho e que a gente precisa de biodiversidade e agrofloresta. Esse é o sonho utópico que a gente gostaria de acreditar, né? Mas, e que pode até ser o objetivo e o impulso que vai levar, de fato, a gente a tomar consciência dessas outras soluções. Mas antes disso, vai haver dor. Uma grande quantidade de dor. Porque esses efeitos de cadeia logística vão chegar em todos os cantos do mundo. Eles vão encarecer o preço da comida, eles vão encarecer o preço de todos os produtos, eles vão causar verdadeiras guerras internas, uma baita instabilidade, uma baita insegurança. E a gente já está em um momento em que as pessoas estão extremamente polarizadas. E quando elas estão extremamente polarizadas,
elas tendem a querer achar culpados. E quando elas tendem a querer achar culpados, qualquer pessoa que pense diferente, que haja diferente, que viva diferente, vira uma ameaça. Desde que eu comecei a estudar Bitcoin e que eu entendi a história do dinheiro, quando as pessoas vêm me perguntar o que eu acho que vai acontecer economicamente e qual que vai ser a solução para isso tudo, eu costumo dizer que, pelo que eu consigo perceber e vislumbrar, eu vejo que a gente tem muito mais chance de entrar num nível de instabilidade muito grande e de guerras civis real do que a gente resolva isso de alguma forma com políticas públicas, ganhos de consciência, um grande milagre, um grande salvador, porque nem os ETs, se descerem aqui, vão ser capazes de evitar o grau de conflito que a gente vai entrar nos próximos anos. E eu não quero ser alarmista, eu só quero que vocês entendam com muita seriedade o processo que a gente está passando, porque a galera está romantizando isso de forma irracional. E é aí que o meu trabalho da soberania integral fica ainda mais relevante. Porque, gente, se a gente entrar em um período de conflitos cada vez maiores, é, vai ser bem melhor, bem mais saudável para nossa saúde psíquica, para nossa saúde mental e para nossa segurança e integridade física, e para quem é mãe, para a segurança e integridade física dos seus filhos, que você tenha algum grau de soberania e autonomia sobre a sua vida. Que você já seja protagonista da sua vida o suficiente para conseguir morar aonde você quer, por exemplo. Você mora já aonde você quer? Aonde você realmente acredita que é saudável, seguro, e alinhado com a vida que você quer? Você já trabalha com o que você quer? Você tem autonomia para de fato escolher e tomar as decisões que são importantes na materialidade da sua vida? Você consegue dizer não para um médico quando ele quer te oferecer um antibiótico para uma coisa que você não entende que tem essa necessidade? Ou quando ele quer te convencer a fazer uma cesárea por algum motivo que não faz o menor sentido? Isso são perguntas que a gente precisa começar a responder para a gente mesma com muita seriedade, em um momento em que a sociedade está entrando em um período de transição extremamente intenso. E eu tenho certeza que esse vídeo vai envelhecer muito bem, porque 2026 é um ano longo em que muitas coisas ainda podem acontecer para chacoalhar a gente e mostrar o quão urgente é a gente realmente conseguir, minimamente, na nossa vida pessoal, criar alternativas, criar saídas laterais, criar modelos que possam garantir soberania na nossa vida. A gente vive num país, mulheres,
em que o discurso de soberania é muito bonito e poético. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais hoje falando: ah, os Estados Unidos não podem ameaçar a soberania brasileira. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. No mundo fora das redes sociais e dos discursos bonitos, no mundo da geopolítica e no mundo da realidade, um país só tem soberania quando ele sabe se defender. O Brasil é um país que tem uma potência gigante, é um país cheio de recursos, é um país cheio de terras raras, é um país cheio de minérios, é um país cheio de natureza, cheio de água, abençoado por Deus, com muitas coisas maravilhosas. É um país que foi uma das maiores economias do mundo por alguns anos. É um país muito privilegiado em muitos sentidos. E mesmo assim, o Brasil até hoje não conseguiu desenvolver a sua própria bomba nuclear. A Índia, a Índia, que é um país com uma economia muito menor, com uma potência e uma importância geopolítica muito menor do que o Brasil, conseguiu desenvolver a tecnologia nuclear do seu país. O Brasil não. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Se por acaso o Brasil entrasse em um conflito, até porque o Brasil é um país muito interessante, por causa de toda a lista que eu acabei de falar para vocês. Se o Brasil entrasse em um conflito de fato, né, se ameaçassem a nossa soberania, que não existe enquanto país, enquanto nação, tá? Não existe. Você conseguiria, você conseguiria ter coragem, conexão, infraestrutura emocional, psíquica, física e financeira para sair daqui? Ou pelo menos para sair, sei lá, de um grande polo urbano, que é onde geralmente as coisas ficam pior, para poder se proteger? E se começa um conflito, você consegue levar o seu dinheiro com você? No vídeo passado eu falei sobre dinheiro em tempos de guerra. E eu mostrei para vocês como que pode ser muito importante em um mundo instável geopoliticamente que a gente tenha um dinheiro que a gente pode acessar de absolutamente qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, que é o caso do Bitcoin. E eu não tô falando isso de um lugar alarmista, de um lugar para assustar vocês, para gerar um senso de urgência que é para todo mundo pirar. E não, não é. Não é mesmo. Mas eu acho que as pessoas também elas estão começando a fingir um pouco de demência a mais em relação a esses conflitos. E eu falo isso porque eu converso com as pessoas ao meu redor, pessoas mais velhas, grandes empresários, né? Pessoas que, cara, deveriam ter uma visão mais expansiva e consciente sobre as coisas. E elas não estão pensando em nada disso. Ai, Yasmin, mas como que a gente vai pensar nisso? A nossa vida tá acontecendo, a gente tem filho pra criar, a gente tem... É, gente, mas assim, todo mundo tava comemorando a era de Aquário, quando todo mundo achou que ia ser um processo bonitinho, interno, espiritual e blá blá blá, né? Bom, agora ela começou de verdade. E agora é a hora em que as pessoas que são conscientes e que sabem o que que isso significa,
que sabem o grau de disrupção que está vindo por aí, que sempre viveram entre dois mundos. Ou eu sou espiritual, ou eu piso na matéria, mas parece que eu não me encaixo em nenhum dos dois, porque a galera espiritual é avoada demais para o meu cérebro racional, mas a galera da cidade é racional demais porque eu sinto no meu corpo e no meu espírito e o que eu entendo de energia, física quântica e tal, tal, tal. E aí eu não consigo me encaixar em nenhum lugar. Pois é, porque você veio fazer uma ponte. Você veio fazer uma ponte entre consciência e matéria. Não adianta a gente trabalhar um lado só. Não adianta a gente ficar pedindo era do aquário e não se preparar para o grau de disrupção e instabilidade que esse nível de frequência vai trazer. Eu realmente acredito que o Estreito de Hormuz está fechado agora é um sinal, inclusive, de que é isso. A gente precisa sair do paradigma energético que a gente tem hoje de combustíveis fósseis. Não à toa vai dar ruim essa história do petróleo. O petróleo ele está sendo negociado a mais de 100 mil, mais de 100 mil não, a mais de $100 o barril. Isso é muito alto, gente. Ele estava tipo $40 até uns dias atrás. Ele chegou a 120. Existe uma necessidade muito grande que o sistema realmente mude, mas ele não vai mudar de forma suave e tranquila. Eu sinto muito te dizer, mas nada do que aconteceu de importante na sua vida, que realmente transformou a sua vida, te sacudiu, te deixou mais forte, te ensinou um monte de coisa e jogou um monte de verdade na sua cara, foi suavinho. Foi? Não foi. Nenhum rito de passagem, gente, é de boinha, entendeu? É intenso. É super, super, super intenso. Então, assim, eu acho que isso é um grande sinal de que a gente precisa de um novo paradigma energético que não seja mais baseado em combustíveis fósseis, que a gente precisa de uma nova estrutura alimentícia que não seja globalizada e que não seja em monocultura, né? E que a gente precisa de um novo sistema financeiro porque esse é um lixo. Isso são verdades? Isso são verdades. Isso são verdades que eu e você já sabemos, por a gente ter um mínimo de consciência e olhar para o mundo e ver que, assim, desse jeito não dá, porque a gente não tem recursos infinitos para usar para sempre. Aham, claro. Mas os modelos novos estão prontos? Não, não estão. A gente vai conseguir alimentar todo mundo dentro dessa lógica que a gente vive agora, se essa lógica não estiver funcionando? Não, não vai. A gente está correndo risco muito sério de daqui a pouco começar a faltar comida nas prateleiras. E juro, gente, eu não queria ter que falar dessa forma com vocês. Eu não sei se vai faltar ou se vai ficar super caro. Mas assim, o risco ele tá aí. E aí eu te pergunto, você sabe o que fazer com isso? Eu acho que vai ser ótimo que o mundo perceba que a gente ter uma indústria alimentícia baseada em fertilizante é ruim e que a gente precisa compostar, por exemplo, para que a gente possa enriquecer os solos de novo, para que a gente possa plantar, para que a gente não destrua os solos e não gere um monte de lixo que estraga o solo e faz com que ele fique impossível de ser fértil de novo para sempre. Todas essas mudanças eu consigo ver elas a longo prazo sendo exatamente o nível de consciência que a gente precisa ter para ontem, que a gente já vem buscando quando a gente fala de ecossistemas agroflorestais, quando a gente fala, né, de novos modelos energéticos, quando a gente fala de criar, né, um mundo realmente a parte desse sistema, é exatamente disso tudo que a gente está falando. Mas agora, antes, né, que esses sistemas estejam acessíveis
para mais pessoas, para a maioria da população, porque por enquanto eles não estão, até a gente fazer essa transição, vão ser anos de muita instabilidade, extrema instabilidade. Vocês conseguem compreender isso? Que até a gente convencer todo mundo que monocultura é uma bosta e que isso vai ficar muito claro por causa desses conflitos e por causa dessas cadeias logísticas que foram estruturadas pelo imperialismo americano, e que, cara, por um lado foi bom, entendeu? Tipo, foi útil durante um tempo, enfim, a história é o que é. É, mas isso tudo está ruindo diante dos nossos olhos e a transição não vai ser essa coisinha bonitinha que vocês estavam esperando, talvez, com arco-íris e estrelas cadentes. E você não vai se proteger disso cantando mantra. Você não vai se proteger disso acendendo incenso. Você não vai se proteger disso usando cristais, nem maracás, nem nada disso. Você vai se proteger disso quando você tiver coragem de escutar o teu corpo, de escutar a tua intuição, de escutar essa sabedoria interna que tá aí gritando com você e pedindo para você se mexer. Se você não consegue decidir nem onde você mora, mulher, se você não consegue decidir o que que você faz com o seu dinheiro e como que você coloca ele fora desse sistema, se amanhã o teu banco der pau, se você não consegue decidir coisas mínimas do teu dia, se você não consegue decidir como é o teu parto, se a tua família não te apoia, se você não tem autonomia para tomar decisões sobre o teu corpo, como que você vai ter autonomia para se proteger diante de um mundo instável? Eu realmente acredito que a coisa que mais vai proteger a gente nesse momento vai ser uma conexão tão absurda com o nosso corpo, tão absurda, tão absurda, tão visceral, a ponto da gente realmente confiar que se a gente acordar um dia e falar é para eu ir embora dessa casa, a gente levantar, pegar a nossa bolsa, ir embora, sabe? É a gente realmente ter coragem, assim, de bater no peito e falar: eu banco as minhas escolhas. Mas você não vai chegar nesse nível sem criar uma infraestrutura interna, psíquica, emocional, física e financeira para poder lidar com o que está vindo. O sistema está ruindo. Ele nunca foi criado para que você tivesse esse nível de autonomia. Mas esse nível de autonomia é a única coisa que pode te proteger no meio dessa transição. Eu não estou aqui para fazer alarde, até porque a longo prazo eu sou extremamente otimista com tudo que está acontecendo. Eu espero que eu tenha conseguido deixar isso claro nesse vídeo, apesar do meu tom sério e direto, né? Assertivo. Eu tenho muita fé, muita confiança de que a longo prazo a gente vai chegar num lugar muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Sem precedente para a história da humanidade, pelo menos para a história da humanidade recente. A gente está criando tecnologias capazes de sustentar um novo modelo e um novo mundo. Elas estão chegando todos os dias. Tem pessoas geniais ao redor do mundo criando 1,5 bilhão de soluções. Só que até a gente chegar lá, pode ser muito difícil. E para a gente chegar lá, a gente precisa se colocar em movimento. E esse movimento só vai vir com autonomia.
até para que a gente possa usar essas ferramentas, porque do que adianta uma pessoa criar uma ferramenta incrível como uma tecnologia que é uma moeda descentralizada e as pessoas não adotarem isso e continuarem usando real? Ou as pessoas criarem modelos de agrofloresta incríveis e as pessoas continuarem nos centros urbanos comendo comida ultraprocessada. Não adianta só ter a tecnologia, precisa ter gente com coragem de adotar a tecnologia, de usar, de fazer parte dessa construção. Mas como que a gente cria essas pessoas? Primeiro, a gente precisa tirar elas da lógica que elas vivem hoje, das narrativas que elas vivem hoje, das travas que elas vivem hoje, e, sobretudo, as mulheres. Porque as mulheres têm um potencial de gestar, parir e nutrir esse novo mundo. De tantas formas, são tantas camadas que eu consigo acessar e que eu não consigo, infelizmente, traduzir, porque o vocabulário é pobre e limitado para que eu consiga trazer isso. Mas as mulheres têm um potencial enorme de fazer isso acontecer. Só que elas não confiam nelas o suficiente ainda para ocupar esse lugar. E esse é meu convite. E esse é o meu chamado. Para que você venha construir essa infraestrutura primeiro na sua vida e sai dessa história de que a gente vai salvar a humanidade e sai dessa história de que a gente vai fazer isso para lá, 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 lá. Cara, se concentra na tua vida primeiro. Porque se você se salvar, querida, você leva um monte com você. Se você tiver essa infraestrutura, na hora que tiver outra irmã em outro lugar, sofrendo uma violência ou precisando de apoio, ela vai te ligar e você vai de fato conseguir ajudar ela. Não vão ser só duas pessoas reclamando de estarem sofrendo violências e de não saberem o que fazer porque o mundo é muito chato, o mundo é muito triste e o mundo é muito injusto e dá. Vai ser você criando uma infraestrutura, primeiro na tua individualidade, na tua confiança, para que depois você possa sustentar esse lugar material para outras mulheres conseguirem chegar. Então, esse é o chamado. Você construir uma soberania integral para você, a partir das suas escolhas individuais e da extrema conexão com o teu corpo para que você realmente consiga tomar as suas decisões. E, na boa, posso te falar uma coisa? Porque eu sei que dá vontade de falar, eu preciso salvar todo mundo, tá. Eu só tô aqui fazendo esse chamado agora porque eu deixei um monte de gente para trás. Porque eu deixei um monte de gente para trás. E um monte de gente, inclusive, que vinha falar isso para mim. E que vinha falar isso porque não tem coragem de se responsabilizar pela própria vida. Então precisava diminuir o meu trabalho. Precisava inferiorizar o meu trabalho. Porque ainda não entendeu que a mudança não vem de cima para baixo, que não vai ser um salvador da pátria, que não vai ser um partido político, que não vai ser a ONU, que não vai ser os ETs, que não vai ser nada. Vão ser pessoas individualmente tendo coragem o suficiente para criar alternativas e cooperarem umas com as outras nessas alternativas. Mas primeiro, essas pessoas precisam ter muita confiança daquilo que elas estão fazendo, para não vir uma vozinha externa e falar: "Ai, mas você tá louca. Ah, mas você não pode fazer isso. Ah, mas você não pode parar em casa. Ah, mas você não pode comprar Bitcoin. Ah, mas você nananana. Ah, porque isso não resolve o mundo." Não resolve o mundo, resolve a minha vida. A partir da minha vida, talvez eu consiga resolver a minha comunidade. O mundo, gente, o mundo vai passar pelo que ele tiver que passar. A pergunta é: você vai ter soberania o suficiente para atravessar o que o mundo vai ter que passar? Se você quer criar essa infraestrutura, o formulário para minha turma da soberania integral, que vai começar já, porque esses assuntos são urgentes, tá aqui embaixo. E se eu fosse você, eu tomava essa atitude.
eu tomava essa atitude de se responsabilizar pela sua vida e entrar nessa turma. Porque se você assistiu esse vídeo até aqui e você não fizer isso, daqui a uns meses você vai lembrar.